Olá, meus irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Quero ler com os irmãos uma passagem da Bíblia que se encontra na carta aos Romanos, capítulo de número 1, que diz dessa forma. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz o apóstolo Paulo: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a transformação de todos aqueles que creem. Então, o Evangelho de Jesus, ele transforma vidas. Uma das tais, aqui está, sou eu, fui transformado pelo poder da palavra do Senhor Jesus, porque o Evangelho de Cristo, ele transforma, por mais que o homem seja errado, por mais pecador que ele seja, se ele deixar o Evangelho entrar na vida dele, ele será transformado para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Também a minha vida não era tão boa no passado. Antes de conhecer a Jesus, eu era uma pessoa totalmente errada. Eu andava fazendo coisas, vamos dizer assim, até mesmo não gosto nem de falar de tantos erros que eu cometi. Mas agora eu tive um encontro com Jesus. E o Evangelho de Jesus me transformou. Agora eu sou um pregador, um ensinador da palavra de Deus. E tudo é para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória pertence a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a transformação de todos aqueles que crêem. Quando Jesus, antes dele ir aos céus, ele deixou uma ordem para os seus apóstolos. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então foi uma ordem que Jesus deu aos seus discípulos. E posteriormente a igreja do Senhor Jesus tem essa responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. E aonde a palavra de Deus entra, ela faz uma coisa tremenda. Ela transforma as vidas mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós fôssemos ouvir das vidas que foram transformadas pelo Evangelho de Cristo, eu acho que o número seria muito grande. Louvado seja Deus. Então o Evangelho do Senhor, ele é poderoso para transformar vidas. Você possa deixar o Evangelho entrar na tua vida, deixa Deus trabalhar na tua vida, você vai ver que mudança o Senhor pode fazer na tua vida também. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo de número 1, ele vai dizer aqui aos Colossenses, capítulo 1 ele vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Timóteo era um irmão em Cristo de Paulo, amigo fiel, sempre estava ali com Paulo. Louvado seja Deus. Ele diz: aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Então Paulo sempre estava ali, por mais que ele fundava a igreja, onde ele evangelizava, onde ele fazia as missões, visitava as cidades, Paulo foi o missionário exemplar. E aonde ele ia pregando o Evangelho, ele abria a igreja, levantava a igreja ali, deixava um responsável para tomar de conta, mas ele vai dizer que sempre estava orando pelos fiéis. E nós também fazemos esse papel. Nós estamos sempre orando pelo povo, pelos irmãos em Cristo, por aqueles que são próximos da gente, por aqueles que a gente não conhece ainda, né? Mas nós estamos sempre orando por estas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que o nosso país no momento, o mundo no momento precisa das orações dos santos. Louvado seja Deus. Quando fala em santos, a Bíblia fala em santos aqui, são pessoas separadas para Deus, viu?
santos, separados para Deus. Todos aqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e deixa a vida velha, aquilo que lhe prendia, aquilo que estava lhe aprisionando, e passa a voltar a Deus, passa a conhecer a Deus, passa a fazer a obra de Deus, essas pessoas são consideradas santas, porque estão separados para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: graças damos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Por quem? Pelos santos irmãos em Cristo. Ele vai dizer no versículo 4: porquanto ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo e do amor que tendes para com todos os santos. Então, Paulo está falando aqui de uma irmandade, de uma união, louvado seja o nome do Senhor, de pessoas que foram libertas pelo poder do Evangelho, e agora eles passaram a ser um povo que se separaram para Deus. E sempre estão juntos orando, orando uns pelos outros e também orando por todo mundo, por todo o país. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque nós fazemos assim porque é bíblico. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Deus quer que a gente venha estar sempre em comunhão com Ele, em comunicação com Ele através das orações. Por isso que o apóstolo Paulo está elogiando os irmãos em Cristo de Colossos, porque eram os irmãos que eles sempre estavam ali, orando, intercedendo pelo povo. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 5: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então, esses irmãos aqui de Colossos, ele guardava uma esperança. Guardava uma esperança que nos céus estava reservado algo melhor para eles. E de fato é verdade. Quando Paulo escreve aos 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: o que o olho não viu, e o que o ouvido não ouviu, e o que não desceu ao coração do homem, são aquilo que Deus tem preparado e reservado para aqueles que o amam. Então, as coisas que Deus reservou e foi preparar são muito melhor do que aquelas que desfrutamos aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os irmãos em Colossos, eles tinham essa esperança de receber algo melhor nos céus. Versículo 6: que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai purificando como entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Então o Evangelho de Jesus já está se espalhando, está sendo propagado por todo o mundo. E Jesus disse: quando o meu Evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim. E nós sabemos que o Evangelho de Cristo está sendo propagado toda hora. Todo minuto está sendo falado do Evangelho de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer aqui também: como aprendeste já, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, que está falando de Epáfras, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, no versículo 14, ele vai dizer o seguinte: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então, nós somos separados para Deus, somos chamados santos, agora andamos em novidade de vida, agora nós andamos em comunicação com Deus através da oração, louvado seja Deus. Mas por quê? Porque, diz o apóstolo Paulo aqui, que a nossa redenção, ela foi pelo sangue de Cristo.
e foi remido também os nossos pecados. Redenção, preço de resgate. Redenção, alguém que era escravo agora é livre. O Senhor nos libertou da escravidão do pecado, nos libertou das garras de Satanás, tudo pelo poder do seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor, o qual é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, que é o próprio Senhor Jesus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que diz lá em João 1, versículo 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, aqui Paulo está dizendo que ele é o Criador de todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos falando aqui do Senhor Jesus, nosso Deus. Nosso Senhor Jesus, o Salvador da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Evangelho de Jesus é poderoso para transformar vidas. Assim como ele me transformou e transformou a vida de muitas pessoas, também quer transformar a sua vida também. Louvado seja Deus. Se você já é um cristão, se você já é um ouvinte da palavra de Deus, eu quero dizer para você, Deus tem algo melhor para você. Algo maravilhoso está reservado nos céus. Vida eterna, coroa de glória, galardões e a presença de Deus para todos os sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra, meu querido irmão, possa servir para te ajudar. E que nós possamos sempre estar na dispensação da graça, debaixo da onipotente mão do Senhor. Para que nós possamos sempre andar triunfante. O apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedor por aquele que nos amou, que é o nosso Senhor Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe todos vocês e que esta palavra possa te abençoar em nome de Jesus.